adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor, nessa noite com as nossas vidas, Pai. Coloca a mão no teu coração, irmãos. Vamos declarar ao Senhor que nós o amamos, que estamos aqui nessa noite para render graças a Ele, porque Ele é o único digno de receber a nossa adoração. A nossa vida entregue a eles, é o nosso sacrifício vivo, o nosso culto racional. Nós estamos aqui cientes de que entregando a nossa vida, nós o adoramos, nós glorificamos, e através dos nossos louvores entoamos e adoramos a Ele. Teu sangue, declara, na cruz, foi por mim, foi por você. Ele entregou a vida dele por nós, Ele consumou na cruz. Teu sangue na cruz, te adoramos, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida, Senhor. Receba a honra. Declare isso a Ele. Receba a glória. Receba a honra. Receba a glória. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro. Aleluia, nós te adoramos, Deus. Que venceu a morte. O Senhor venceu a morte, Senhor. Ao terceiro dia Ele te adoramos. Ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia! Te adoramos, Deus. Te adoramos. Amém. 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 Aplauda ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Amém. Está consumado. Amém. Foi essa morte e essa ressurreição que pôde trazer vida para nós, e hoje nós temos vida por intermédio dele. Amém. Meu nome é Paulo Ricardo, sou um dos ministros da casa. Sejam todos bem-vindos, todos que nos acompanham pela TV Rica também. Nós estamos na casa do Pai, e é uma noite onde eu tenho certeza que Deus já tem falado conosco de forma poderosa. Eu quero que você comigo, nós possamos abrir a Bíblia em Mateus 13, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus 13. Aleluia. 13:44. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, de alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Eu vou ler mais uma vez. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde, e então, movido por gozo, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo.
Amém? Irmãos, eu vi desde o início aqui do culto Deus falando conosco a respeito de estar consumado, daquilo que Cristo fez, daquilo que o Senhor determinou através da sua própria vida por nós. E isso muda muito a ótica da nossa vida quando nós entendemos. Isso muda a ótica da nossa vida quando nós entendemos que Cristo consumou todas as coisas. Que Ele, ao entregar o seu Espírito, disse a Deus: está consumado, está feito. E isso precisa sim impactar a nossa visão. Isso precisa sim mudar a maneira da gente olhar para a nossa própria vida. Para as coisas que acontecem, para as coisas que ainda vão acontecer. Isso precisa impactar a maneira como você e eu enxergamos o hoje e o amanhã. Porque quando eu enxergo o hoje e o amanhã, sabendo que Jesus fez, e que Ele consumou as coisas que deveriam ser feitas, eu começo a olhar para um futuro, ou começo a olhar para o presente e para o futuro de uma forma diferente. E isso que a pastora Zelinda tem fundamentado desde o começo do culto pelo Espírito, faz parte daquilo que eu creio que o Senhor quer ministrar hoje no nosso coração. O texto que aqui eu li fala de um momento onde Jesus estava explicando, tentando ensinar aqueles homens esses que o cercavam, muitas vezes com grandes multidões, muitas vezes com um grupo menor de pessoas, e às vezes, muitas vezes, um só na noite, escondido como Nicodemos. Pessoas que vinham até Ele com uma procura. Pessoas que chegavam até Cristo porque procuravam algo. Porque buscavam algo que nem sabiam o que era. E essa busca, vendo a movimentação de Jesus no seu tempo, nascia dentro deles o desejo de estar com Ele. Mesmo não entendendo às vezes o que Ele falava. Mesmo às vezes não entendendo a sua movimentação, que parecia contrária até mesmo à religião do tempo. Mas as pessoas se moviam até Ele. As pessoas iam até Jesus procurar saber e entender o que eles mesmos não sabiam. Jesus vem, chega e começa a falar de algo que ninguém falava. Ele começa a falar de um Deus que não era só Deus, que não era só Jeová no céu, não, mas que era Pai presente. Ele começa a falar de um reino, diante de tantos outros reinos que havia passado e havia interagido com aquele povo. Ele começa a falar de um reino diferente. Ele começa a falar de um reino que era totalmente contrário àquilo que todos conheciam de reino. E isso começava a despertar interesse na vida daqueles que o cercavam. Sabe, hoje eu consigo entender isso, porque quando eu olho para nós como igreja do Senhor, que vivemos num tempo onde às vezes a impressão que temos é que tudo piora. Que às vezes que a impressão que temos é que quando parece que alguma coisa vai se resolver, de repente num nível de nação, parece que as coisas se complicam de novo. E às vezes há má notícias que chegam, pessoas oprimidas por circunstâncias e situações, e começam a se sentir pressionadas num mundo de pressão de resultados. E de repente olha-se para um povo diferente. E de repente olha-se para um povo que, enquanto muita gente está falando de algo, parece que esse povo está alienado, falando de outra coisa. Enquanto muitas vezes as pessoas estão falando a respeito das má notícias que ouvem, existe um povo que não está falando e se movendo por má notícia, mas existe um povo que está falando algo que está recebendo direto do céu. Um povo que muitas vezes, diante de uma situação difícil, tem uma palavra diferente. Isso eu estou falando de você. Eu estou falando da igreja do Senhor. A igreja do Senhor que carrega uma mensagem que muitas vezes, e a maioria delas vai ser contrária à mensagem que está sendo falada. Um povo que, como Jesus, desperta interesse. E você não tem nem ideia, irmãos, mas você desperta interesse nas pessoas. Você desperta nas pessoas uma indagação. Ou pelo menos deveria. Porque a igreja do Senhor, ela desperta um interesse nas pessoas. O povo do Senhor desperta nas pessoas um desejo de conhecer e de entender o que nos move. E o que move a sua vida.
O que move os seus pensamentos e as suas atitudes? Um reino abalável como esse? Ou um reino inabalável? Um reino esse que precisa ser descoberto, que precisa ser guardado. Um reino esse que precisa ser manifestado. Reino esse que faz com que a vida de uma pessoa transforme-se, que faz com que a vida de uma pessoa mude da água para o vinho. Porque o nosso Senhor tem poder de transformar a água em vinho, amém? A transformação da água para o vinho fala a respeito da nossa humanidade, transformada num vinho precioso, que carrega a essência do seu Criador. Nós somos esse povo. E esse texto é muito poderoso para nós. Porque esse texto, Jesus então explicando a essas pessoas, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E esse tesouro que um homem, ao descobri-lo, esconde. E então, movido de muita alegria, ele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? A palavra reino, a tradução da palavra reino é basileia, que fala de governo, que fala de autoridade. Eu posso afirmar para você que quando a palavra de Deus fala desse reino, que não é fundamentado com coisas naturais, mas é um reino espiritual, eu posso afirmar para você que esse reino nada mais é do que a governância do rei. Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, é a governância do rei Jesus, agindo e operando e se manifestando através da sua cultura. Todo reino, ele carrega uma cultura. Todo reino, ele carrega um brasão. Todo reino, ele carrega uma língua. Assim também é o reino dos céus. Assim também é o reino do nosso Senhor. Uma governância. A manifestação de uma cultura. A manifestação de uma linguagem. E quando eu falo a manifestação de uma linguagem, eu não estou falando uma linguagem que muitas vezes foi criada num contexto religioso, não. Eu estou falando de uma linguagem de Deus. Eu estou falando de uma voz, de uma linguagem que não está relacionada à religiosidade, mas está relacionada a princípios eternos. Porque senão a gente fala de linguagem, já imagina o nosso bom e velho crentez, né? O misericórdia, o tá amarrado, esses que a gente às vezes solta em algumas situações, né? Troca às vezes o palavrão, né? Chuta o dedão. Nossa, glória a Deus, aleluia. Não, irmãos, esse reino tem uma linguagem que não tem a ver com algo religioso, tem a ver com uma cultura. O reino de Deus expressa uma linguagem dos céus, amém? O texto fala que este reino é comparado a um tesouro, e o tesouro é algo de grande valor. E sabe que nós temos visto hoje nos nossos dias, muitos indo atrás, correndo atrás das coisas que elas julgam ter valor. O que é um tesouro? É algo procurado, é algo desejado. Você conhece alguém que procura algo? Você conhece alguém que gasta todo dia da sua vida para alcançar esse tesouro? Para alcançar as coisas de valor? Para alcançar as coisas que julgam ser na sua vida algo de valor. Esse tesouro, em Mateus 6, não precisa abrir 19, 20, 21, diz que a gente não deve acumular tesouro na terra e sim no céu, pois aonde está o teu tesouro está também o teu coração. Irmãos, há uma busca. Sabe por que as pessoas muitas das vezes se enganam, traem umas às outras, passam por cima uma das outras porque elas buscam algo valioso. Elas têm uma busca incessante dentro delas, algo que não pode ser satisfeito, irmãos, porque todo tesouro, tudo aquilo que parece ter valor, quando de fato é alcançado, não consegue produzir o preenchimento da vida do ser humano. Só existe um tesouro que nos preenche. Só existe um tesouro que precisa ser achado.
Esse tesouro, ele nos mostra que é algo muito valioso. E que como é algo muito valioso nas nossas vidas, precisa ser buscado. Mas como eu busco algo que eu não sei o que é? Como eu procuro algo que eu não sei onde encontrar? Sabe, quando nós procuramos algo que não sabemos, e com isso não encontramos, nós nos sentimos frustrados. Nós nos sentimos vazios. Muitas pessoas estão caminhando frustradas e vazias. Por quê? Porque não encontram aquilo que procuram. Começam a colocar a sua busca em determinadas coisas. Começam a colocar a sua busca em determinadas conquistas. E sabe que é o pior? Não é nem não conquistar. O pior é quando você conquista e descobre que aquilo realmente não é o tesouro que você esperava. Tantas pessoas que colocando como um objetivo da sua vida alcançar coisas, quando alcançam, sentem o mesmo vazio de que quando começaram. Esse tesouro é muito mais do que o dinheiro pode comprar. Esse tesouro, ele muda a nossa ótica do que realmente tem valor. E quando a gente encontra, a gente precisa saber o que a gente encontrou. Sabe, irmãos, o texto diz que esse tesouro está escondido. Tudo que é escondido é valioso. É difícil de se encontrar. E é desejado por muitos. Sabe, quando algo está escondido, quando algo é difícil de se encontrar, isso demanda de nós uma busca, demanda de nós uma dedicação, demanda de nós uma rendição. Eu preciso entender que eu preciso encontrar, que eu preciso achar esse tesouro. As pessoas não conseguem encontrar e se sentem frustradas, mas quando nós encontramos, nós precisamos ter certeza de que esse realmente é o nosso verdadeiro tesouro e é maior do que todas as coisas. Em Jeremias diz 29:13, o Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, às vezes eu me pergunto, quando eu vejo pessoas que há tanto tempo na igreja estão, e quando a gente compara às vezes as atitudes de algumas pessoas, a gente percebe que as pessoas têm tempo na igreja, mas que ainda estão procurando o tesouro. Ainda estão, sabe, se movimentando igual a pessoas que de repente nunca tiveram a oportunidade de ouvir o que vocês já ouviram. Às vezes eu me pergunto, como pode uma pessoa estar tão perto, estar diante do maior tesouro e não conseguir encontrar? Como pode estar diante do maior tesouro e não conseguir perceber? Esse tesouro estava escondido, segundo a história que Cristo estava contando, uma parábola, estava escondido num campo. E como pode as pessoas estarem às vezes caminhando entre o campo, e às vezes até passando por cima do tesouro, e continuando a procurar, e continuando a procurar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. Sabe, irmãos, eu tenho certeza absoluta na minha vida que quando nós encontramos o tesouro, o verdadeiro tesouro, a verdadeira revelação, o verdadeiro tesouro que em nós é colocado, nós entendemos o que realmente tem valor. O apóstolo Cristiano ministrou uma palavra poderosa esse tempo atrás sobre o que tem valor para nós. Ninguém consegue dar valor para nada sem primeiro encontrar o tesouro. Não tem como você olhar e enxergar valor naquilo que realmente tem valor, sem primeiro conhecer o tesouro. Você passa a sua vida valorizando as coisas que não têm valor e desprezando as coisas que assim têm valor. Esse tesouro, ele está escondido. E ele está escondido num campo. O texto fala de um lugar onde ele ficou, onde ele está. Isso aqui é importante, irmão, sabe por quê? Porque a gente tem vivido hoje um tempo da igreja, eu vou dizer assim, tá? Se eu estiver errado, me corrijam, mas um tempo de glamour na igreja. Um tempo das igrejas com glamour, sabe? As igrejas poderosas, as igrejas ricas.
as igrejas potentes, as igrejas que têm tudo, as igrejas que podem ter sempre o melhor som, o melhor templo, a melhor transmissão, a melhor mídia, tudo. Um tempo onde a igreja ela está grande, ela está influente, ela está reconhecida, aonde o ministério das pessoas está de uma forma tão fácil, em ascensão. É engraçado, né? Às vezes do nada você está cuidando de alguém, aí de repente alguém some. Aí de repente depois de um tempo você encontra essa pessoa, e essa pessoa ela já está vivendo algo tão grande, algo tão poderoso. Você olha nas redes sociais, o cara está com 30 mil seguidores, o cara é líder de uma igreja. E você sabe muito bem que às vezes muitas dessas pessoas não conseguiram nem entender os principais fundamentos do evangelho. Irmãos, hoje está fácil. Hoje está fácil, se você quer divulgar um ministério, hoje você consegue. Existem vários assessores, várias pessoas que você pode contratar, que pode impulsionar o que você faz, se fora da igreja ou se dentro da igreja. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, elas têm tomado uma proporção tão grande de visualização por conta das mídias, que acaba sendo muito perigoso e arriscado. São pessoas recebendo autorização, muitas vezes ainda sem ter autoridade. Eu vou repetir, são pessoas recebendo autorização, às vezes para falar ao coração de muitas pessoas, sem ainda ter autoridade naquilo que está falando. E é diferente, irmãos, autorização e autoridade. Tem gente que não tem autoridade, mas já tem autorização para falar. Agora tem gente que tem autoridade, mas não consegue esperar a autorização. Os dois estão errados. A gente precisa entender que a autoridade de Deus, o Senhor vai formando isso na nossa vida. Só que a gente precisa de autorização. Jesus, né? Que é maior exemplo que esse, Jesus tinha autoridade, não tinha? Ele esperou 30 anos para poder receber autorização. No dia que Deus falou do céu e falou, esse é o meu filho amado, ele estava dando autorização para Jesus exercer a sua autoridade. E às vezes a gente não quer esperar a autorização. Esse é o problema de muitos líderes. A gente não quer ouvir. Eu estava vendo esses dias numa rede social um comentário. Tem um amigo, eu não sei se é intencional, mas às vezes ele gosta de colocar umas coisinhas no Face para gerar discussão, sabe? Aí ele colocou lá sobre aquele partidarismo que existia na igreja primitiva, que uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Pedro, outros diziam ser de Apolo, e tinha uma classe que dizia ser de Jesus, né? E aí ele colocou esse comentário e falou assim, nós não temos partidarismo, nós somos todos de Jesus, amém? Aí começou a ter umas discussões lá, tudo. E como eu tenho liberdade com ele, eu entrei e fiz uma reflexão. Falei, uma reflexão para todo mundo pensar. Eu falei, quem eram os piores naquele tempo? Os que diziam ser de Pedro, os que diziam ser de Paulo, ou os que diziam ser de Apolo? Ou os que diziam ser de Jesus? Eu falei, os que diziam ser de Pedro, podiam ouvi-lo, e Pedro sendo um homem de Deus, serem alinhados, né? Os de Apolo e de Paulo também, podiam ouvir a Paulo, ouvir a Apolo e serem alinhados. Mas e os que eram de Jesus? Esses daí não ouviam ninguém. Eles não submetiam o coração para ninguém. Esses eram os piores. Irmãos, aqueles que não conseguem submeter o seu coração, esses que não entendem que Jesus, que Deus fala através de homens, esses são os piores. A Bíblia diz que esse tesouro estava num campo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse campo fala de um lugar preparado. Esse campo, na realidade, é um lugar que o próprio Deus criou para compor esse tesouro. Eu posso chamar esse campo de um recipiente. E esse recipiente, irmãos, não pode ser produzido, fabricado por nenhuma tecnologia. Esse campo que comporta esse tesouro, lá em 2 Coríntios 4, 7 diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe qual é o campo
que comporta, que contém, aonde está escondido esse tesouro? Somos nós. E por que isso é importante quando a gente fala isso nesse âmbito de igreja? Porque às vezes a gente não entende o que é viver em corpo. A gente julga e menospreza às vezes os que estão do nosso lado, e a gente não consegue entender que ele carrega o tesouro, o mesmo tesouro que eu carrego. Você está do lado de um campo que carrega um grande tesouro. Pode ser que ele ainda não descobriu que o tesouro da vida dele, que a maior procura da vida dele já está dentro dele. E por isso ele passa pelo tesouro todo dia. E ele não consegue enxergar. Ele continua à procura de um grande tesouro, mesmo carregando o tesouro dentro de si. Mas ele carrega um tesouro igual a você e eu. Irmãos, a gente pode ser influente nas nações. A gente pode ter muitos seguidores nas redes sociais. Mas se a gente não saber valorizar o campo, se a gente não souber viver como igreja, se a gente não souber caminhar como corpo, se a gente não souber olhar para um e para outro e saber que existem algumas diferenças entre nós, e saber que nós somos uma família em Cristo, e que todos nós, como esse barro que foi projetado pelas mãos de Deus, não existe nenhuma fábrica, nenhuma linha de produção, nenhuma tecnologia robótica que pode produzir esse vaso que comporta esse tesouro, meu irmão, porque isso foi feito pelas mãos do Senhor. O Senhor nos fez dotados como um recipiente para comportar esse tesouro. Ele nos fez aptos para carregar esse tesouro. E esse tesouro está em nós. O campo fala de nós, os homens, o ser humano. O homem foi criado por Deus para ser a casa de Deus. A casa de Deus para ser a igreja para ser o corpo, e o corpo para carregar a cabeça, que é Cristo, e poder manifestar toda a vontade e o desejo do cabeça, que é Jesus. É por isso que nós precisamos encontrar o tesouro, encontrar esse entendimento, essa revelação. Em Efésios 4,15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Irmãos, entender que nós carregamos essa excelência, que nós carregamos esse tesouro, faz com que nós não venhamos a nos comparar, faz com que nós não venhamos a competir entre nós, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos o campo que carrega esse grande tesouro. Se você ainda não descobriu o tesouro que habita dentro de você, é por isso que você não consegue enxergar o tesouro que habita no seu próximo. Só desvaloriza alguém quem ainda não sabe o seu valor. Só menospreza alguém quem ainda não consegue entender quem é, porque ainda não descobriu o tesouro que carrega. Não tem como, irmãos. Não tem como olhar para o próximo se não for pela ótica do grande tesouro que habita em nós. Você nunca vai conseguir enxergar. É como aquele cego que recebeu a parte do milagre e viu os homens como árvore. Você precisa continuar a conhecer. Você precisa continuar a prosseguir em conhecer o Senhor, para que os seus olhos se abram completamente e você enxergue cada um que está do seu lado da maneira correta que deve ser vista. O problema é que a religião criou muita comparação. A religiosidade criou muita comparação. Às vezes o pecado de alguém é motivo de comparação. Aquele olhar de menosprezo: ah, aquela pessoa adulterou, eu nunca adulterei, eu sou melhor que ela. Quem disse? Ah, aquela pessoa, ela fez isso, eu sou melhor. Diante dos olhos de Deus, que não conhece pecado, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Irmãos, nem o pecado que alguém comete pode gerar uma comparação entre nós. Ah, não, mas eu prego a palavra, eu tenho conhecimento da Bíblia. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: todos nós somos campos preparados para comportar esse tesouro. Vasos de barro, feitos pela própria mão do oleiro, para carregar esse tesouro tão precioso. Se você ainda não descobriu, descubram. Como a pastora Zelinda falou, a hora que você descobrir esse grande tesouro
que é Cristo, que consumou todas as coisas, o seu passado, o seu futuro não vai ser mais motivo de medo. O seu presente não vai ser motivo mais de ansiedade. E o seu passado vai ser só um testemunho de vida. Descobrir o tesouro faz do seu passado um testemunho de vida. Faz do seu presente a oportunidade de manifestar esse tesouro. E faz do seu futuro uma expectativa da glória que virá através dele na sua vida. Amém? Toda a revelação que nós temos vem da parte de Deus. Não para nós, mas para manifestar o tesouro que foi descoberto. Jesus continuou e disse: ao descobri-lo, esconde. Parece contraditório, né? Ele descobre o tesouro e depois esconde. Essa palavra descobri-lo tem o mesmo sentido de revelar. Parece contraditório, mas não é. Esse esconder, depois que descobriu, está relacionado a proteger, a não permitir que isso seja roubado. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem um texto, não vou me lembrar agora onde está, que diz que da mesma forma que nós aceitamos a Cristo e fomos até Ele, nós devemos também caminhar dessa mesma forma. O problema é que muitas pessoas têm um encontro com Deus, e em um dado momento da sua vida se entregam a Cristo. E a maioria de nós, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a maioria de nós, quando tem esse encontro, é um momento de dificuldade. É um momento terrível da nossa vida. É um momento que às vezes as coisas estão desordenadas para que Ele entre e manifeste a sua luz. E aí nesse exato momento que você se encontra com Cristo, você descobre aquele tesouro. Jesus, Ele pode mudar a minha vida, Ele pode transformar a minha história. E todo o caos que você está vivendo fica pequeno diante do tesouro que você descobre. Só que o problema está nessa continuidade. Às vezes as pessoas descobrem esse tesouro e com o tempo não protegem. Com o tempo não entendem que precisa estar ali, num processo evolutivo, num processo em crescimento, aonde essa pessoa avança em conhecer esse tesouro. E aí você encontra pessoas que têm tempo de igreja, mas que de repente vivem ainda com uma vida totalmente perdida, procurando algo. Proteger o tesouro que acabou-se de descobrir, fala de preservar, de guardar essa revelação. Eu posso afirmar para você que não existe maior revelação na sua vida que você tenha, senão a Cristo. Se você descobrir o tesouro que é Cristo, é a maior revelação, você precisa trabalhar e viver todos os dias para guardar, proteger e avançar em conhecer desse tesouro na sua vida. A única coisa que o Senhor pede para que a gente faça para viver e para proteger essa descoberta, irmãos, é a nossa entrega. Eu não vou proteger essa revelação desse tesouro orando mais, ou jejuando mais, ou fazendo alguma coisa que julga ser religioso, não. A única coisa que eu preciso fazer é me entregar. E quanto mais eu me entrego a essa descoberta que é Cristo, mais esse tesouro e essa descoberta toma a minha vida. E aí acontece o que eu falei no começo, a minha ótica começa a mudar. Eu começo a ver as coisas que são prioritárias, eu começo a ver as coisas que são de valor realmente, pela ótica daquilo que eu descobri, e daquilo que eu me interessei, e daquilo que eu me dediquei e me entreguei. Porque o texto continua e ele fala de um processo aonde é gerado alegria. O texto diz então, movido por gozo, movido por alegria. Irmãos, de verdade, vou falar uma coisa para vocês. Eu não acredito naqueles que se convertem e que em vez de se tornarem alegres, se tornam amargurados, deprimidos, entristecidos, de cabeça baixa. Tem alguma coisa errada nesse evangelho. Ah, mas as provas e as aflições, Jesus nunca disse que nós não teríamos, mas Ele disse que em todas Ele já venceu. E Ele disse também que se por algum momento a ansiedade tomar seu coração, você pode apresentar a Ele. E apresentando a Ele, sabe o que acontece? A Bíblia fala de uma paz
que excede todo entendimento, segundo a minha e a sua Bíblia diz, que guarda a sua mente e os seus sentimentos. Irmão, se você descobrir um tesouro, essa alegria precisa tomar conta de você. É proibido, irmãos, a gente viver triste. É proibido a gente viver triste. Profeta Paulo, você não fica triste? Às vezes fico. Uma coisa é você ficar triste, outra coisa é você viver triste. Uma coisa é você passar momentos de aflição tamanha, que você precisa ir para os pés do Senhor e falar: Senhor, está doendo, está machucando por dentro, Senhor, me ajuda. Uma coisa é você sentir isso, outra coisa é você sair dessa oração do mesmo jeito. Porque todo aquele que chora será consolado, diz o Senhor. Se você sente tristeza, irmãos, vá para a fonte da alegria, que é o tesouro que habita dentro de você. Eu tenho certeza que você vai sair diferente. Se você não consegue sair diferente depois de um momento com Deus, é porque você ainda não descobriu o tesouro. A tristeza não é algo que pode governar, que deve governar a nossa vida. Movido de grande alegria, sabe o que ele faz? Ele vende tudo quanto tem. Sabe por que ele vende tudo quanto tem? Porque ele queria adquirir aquele tesouro. Ele queria colocar tudo que para ele era mais valioso em prol da conquista desse tesouro. Ele vende tudo quanto tem para poder receber, para poder ter, para poder possuir esse tesouro. Irmãos, de verdade, quando eu entendo o valor desse tesouro, essa revelação, sabe o que ela faz? Ela faz a gente entender que tudo que nós temos não se compara com o valor desse tesouro descoberto. Quando eu entendo o valor do tesouro, nada do que eu possa possuir se compara com o valor dele. Irmãos, vender tudo para ter o tesouro significa entregar a vida. Ele já fez isso por você, ele entregou a vida dele, agora só falta você entregar a sua para ele. Eu falei esses dias, o problema do cristão não é ter a habitação do Espírito Santo, mas é não habitar nele. Ele já decidiu habitar em você, agora você precisa decidir habitar nele. Ele já decidiu entregar a vida dele pela sua vida, e você já entregou a sua pela dele? Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. É uma entrega. Vende tudo que tem, ele decide vender tudo que tem para adquirir o tesouro. E ele compra aquele tesouro. Ele compra. E ele não só compra o tesouro, mas ele compra todo o campo. Irmão, só é possível ter o tesouro porque todo o campo foi comprado. Só é possível hoje possuir esse tesouro em nós porque todo o campo foi comprado um dia. Porque um sangue foi derramado, como nós cantamos aqui. Uma morte foi feita, foi dada, foi entregue. Uma morte inédita. Uma morte de uma pessoa que não conheceu o pecado. De um ser que viveu na vida sem pecar e obedeceu até a morte. E morte de cruz. Essa morte comprou todo o campo. E é por isso que hoje é depositado nesse campo o tesouro. E é por isso que hoje o tesouro está disponível para aqueles que buscam e para aqueles que desejam encontrar o tesouro. Jesus pagou um alto preço. Ele entregou a sua vida. Mas como a gente já aprendeu nessa casa apostólica, nessa casa profética, nessa casa paterna, ele não morreu para te livrar da cruz. Olhe para o seu irmão, fale isso para ele. Ele não morreu para te livrar da cruz. Ele morreu para te incluir nela, né? A gente aprendeu isso aqui. Ele não morreu para livrar você da morte. Ele morreu para incluir você na morte dele. Porque a sua morte não é suficiente. A sua morte para o pecado não ia ter valor algum. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Você acha que você ia conseguir pagar? O salário do pecado já foi pago. Uma só vez, uma só morte. Já foi pago. Por isso que hoje a morte, ela não tem poder mais como tinha antes. Porque o nosso rei, que entregou a vida, ele hoje possui a chave do inferno e da morte.
O salário do pecado já foi pago. Nós estamos vivendo uma legislação onde não existe mais paga para o pecado. Já foi pago. Só que hoje existe um ponto importante na nossa vida. Nós precisamos nos incluir nessa morte, através da entrega, para obter e para viver e para desfrutar desse tesouro. Jesus colocou essa história para explicar o quão valioso é descobrir, o quão importante é nós pararmos de ficar correndo atrás de algo tão valioso que nunca encontraremos, sendo que o mais valioso já habita dentro de nós. Irmãos, eu tenho certeza absoluta no meu coração de uma coisa: quando você entende que o tesouro já habita em você e que o tesouro já é teu, você não sofre mais por nenhuma conquista qualquer que você possa ter. Quando você conquista, você glorifica a Deus. Mas quando você não conquista, você já sabe que foi conquistado por Ele. Isso faz toda a diferença. Isso é a mesma coisa de quando aqueles jovens estavam diante da fornalha mais quente possível e olharam para a cara do rei, acho que com um ar de deboche, e falou assim: fica tu sabendo, rei, se ele nos livrar ou não nos livrar, a gente não vai adorar. Imagina que ousadia. Isso deveria ser falado por você todo dia. Fica tu sabendo, ó problema ou circunstância, se você for resolvido ou não, eu não vou te adorar, eu adoro só a Ele. Qual é o seu maior tesouro? Como você tem gastado os seus dias à procura do quê? À procura de qual tesouro na sua vida? Se coloca de pé em nome de Jesus. Está consumado. Eu não sei porque ainda muitas pessoas elas precisam de tantas explicações teológicas, escatológicas ou qualquer lógica que você imagina para poder explicar tão grandioso o evento que aconteceu na cruz. Eu não consegui enxergar maior fazer de Cristo se não for o que Ele fez na cruz. Eu não consigo enxergar algo tão mais grandioso do que Ele olhar para o Pai e diante daquele momento tão crucial, aonde a morte não pôde detê-lo, aonde a morte não pôde se aproximar dele. Porque eu não sei se você entende, mas por conta da ausência do pecado, a morte não podia tocar em Cristo. A morte não podia tomar a vida de Cristo, porque Ele não tinha pecado. E naquele exato momento, onde a morte não pôde tocá-lo, onde a morte não pôde chegar até Ele, Ele libera aquilo que a pastora Zelinda ministrou ao nosso coração. Ele diz: Pai, está consumado. E aí então Ele entrega o seu espírito a Deus. Eu não sei o que mais Ele precisa fazer. Eu só sei que isso está disponível para a sua vida hoje. Eu só sei que esse tesouro está disponível para você hoje. E você só vai encontrar Ele, mesmo que dentro de você, se você buscar de todo o seu coração. Não é uma busca natural. Não é uma busca através de passos. Não é uma busca religiosa. Mas é uma busca de entrega. É uma busca aonde você se entrega para ter a vida dele. Amém? Feche seus olhos. Cadê o Alan? Se o Alan estiver aí. Aquela mesma adoração da cruz, Alan. Feche seus olhos. Quero fazer a oração por aqueles que de repente vieram hoje pela primeira vez. A igreja pode fechar os olhos. Nós vamos orar agora. Você que está aqui hoje pela primeira vez, veio nos visitar, veio conhecer, e você ouviu essa palavra fala isso mesmo. Fala exatamente de um tesouro. Fala exatamente de uma busca que muitos estão, de repente, o tempo todo buscando e correndo atrás para encontrar. Quando de fato essa busca, ela só vai se findar quando nós nos encontrarmos o verdadeiro tesouro. Eu quero para você que veio na primeira vez hoje, se você deseja no seu coração reconhecer a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, nós queremos orar por você. A palavra diz que se nós orarmos e confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor, Ele governa a nossa vida, nós recebemos uma nova vida, uma vida de salvação da parte dele. Então,
com os olhos fechados todos, se você que está aqui pela primeira vez quer receber essa oração sobre a sua vida, de entrega a Cristo, levante a sua mão onde você está. Não precisa só levantar a sua mão. Se você está aí e quer receber essa oração nessa noite, me ajudem aí, ministros, diáconos. Se você vê alguém, tem alguém? Tem uma moça lá atrás que levantou a mão. Tem mais alguém aqui que levantou a mão? Ajuda na luz. Amém? É uma oração que nós queremos fazer por você. Se você quer levantar sua mão e orar e confessar assim, nós queremos orar com você. Tem mais alguém? Se não, amém. Não? Então amém. Tem também? Ela quer receber essa oração? Amém. Então eu vou chamar vocês aqui. Vem aqui com ela. Pode vir, não fica com vergonha não. Vem alguém com ela aqui, uma ministra, orar com ela. Você pode aplaudir o Senhor? Uma pastora. Cadê as pastoras? Gente, cadê as pastoras? Tá aí. Gente, tá faltando uma pastora aqui. Amém. Então vamos orar. Elas vão orar ali e agora a gente vai orar aqui, amém? Eu não vou fazer o apelo para te trazer aqui, eu não quero... Eu acho que se a gente fosse orar com esse apelo para vir aqui à frente, o certo seria todos nós virmos, né? Mas eu quero que você feche seus olhos aonde você está. Nós vamos adorar o Senhor com aquele cântico, amém? E depois eu quero declarar sobre a sua vida também, amém? Adore a Ele. O tesouro está dentro de nós. Teu sangue na cruz foi convergido em glória e majestade. Te adoramos, Senhor. Teu sangue na cruz foi convergido em glória e majestade. Receba a honra, receba a glória, receba a honra, receba a glória. Você pode declarar Teu sangue, teu sangue na cruz foi convergido em glória e majestade. teu sangue na cruz foi convergido em glória e majestade. Receba a honra, receba a glória, receba a honra, receba a glória. Bendito seja o Cordeiro. Levante as suas mãos ao céu. Que venceu a morte. Esse é o tesouro que habita em nós. Esse é o tesouro que carregamos. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro que venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Coloca a mão no seu coração assim. Quero declarar sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus,
Te adoramos porque o Senhor nos comprou, Senhor, com alto preço. E fez de nós, Senhor, esse recipiente para comportar, Senhor, a tua riqueza, o teu tesouro, a tua glória, o teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos nessa noite como igreja, Senhor, que este tesouro, Senhor, é mais valioso do que qualquer coisa que podemos comparar. E que nós colocamos a nossa vida, Senhor, a favor de viver intensamente, Senhor, esse tesouro. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, contra toda ansiedade, todo medo, Senhor, toda tristeza, que muitas das vezes governa, Senhor, a vida das pessoas, que muitas das vezes leva, Senhor, essas pessoas a um momento de desespero, Senhor. Nós declaramos, Pai, como foi dito, está consumado, está feito, e todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que vivem segundo o seu propósito, Pai. Nós declaramos sobre a tua casa, Senhor, sobre a igreja do Senhor, sobre o teu corpo, Pai, que o Senhor, acima de todas as coisas, como um tesouro, vai manifestar, Senhor, tudo aquilo que de fato tem valor nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém e amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Deus abençoe. Boa noite, a paz. Queria pedir mais 5 minutinhos de paciência para vocês tomar seu assento. Também no mês de novembro, penúltimo mês do ano, né, estamos aí diante de novas palavras, de nova década, tantas coisas que o Senhor tem reservado para nós. E ontem, na ceia, eu ia ministrar na ceia, mas realmente estava muito cansado, não consegui. Pedi para o Paulo Ricardo também ministrar hoje, ter misericórdia, teve. É até melhor que outros pregam, porque pregam melhor. Então, mas esse mês de novembro, nós queremos nos dedicar a relacionamento. Obrigado pelo aleluia. E Jesus falou realmente, está tudo consumado. Tudo que era da parte dele por nós, foi feito. Agora, tudo que nós temos que fazer da nossa parte, não é o esforço humano, não é a minha força, mas é a capacidade de me relacionar. Né? Então, nós que atendemos as pessoas, conversamos as pessoas todos os dias, de forma incansável, a gente vê que os problemas estão baseados todos em relacionamento. Famílias se desfazem porque não conseguem se relacionar. Sócios se desfazem porque não conseguem se relacionar. Igreja se desfaz porque não se consegue se relacionar. E aquilo que o Senhor vai trazer para nós, para a próxima década, é algo muito forte. E que nós precisamos ajustar isso na nossa vida. Jesus, com todo o poder, com toda a autoridade, até os confrontos dele eram com amor, com carinho e com educação. E às vezes nós temos dificuldade. Às vezes por questões de relacionamento, os sonhos morrem, empresas se desfazem. Então esse mês de novembro, né, para que a gente possa entrar num novo tempo, naquilo que o Senhor tem falado para nós vamos nos dedicar a isso. Eu quero convidar você a começar a olhar para a sua vida, né, e nunca vai partir do outro a meu favor. Todo o que eu quero estabelecer de relacionamento tem que começar na minha vida. Toda mudança que eu quero produzir tem que começar na minha vida. Eu não tenho direito de cobrar ninguém. Eu tenho o direito de servir as pessoas com amor e derramando o amor do Senhor sobre todas as vidas. Isso às vezes é difícil. Às vezes eu tenho paciência de esperar uma pessoa por 5 anos. Já chegou a 5 anos para poder ter uma conversa, para poder ajustar. Porque às vezes não há
forma de fazer. Porque às vezes a gente tem a necessidade de vencer. A necessidade que eu tenho de estar certo está dentro de mim com Deus. Não é vencendo as pessoas. Então, esse mês de novembro, nós vamos nos dedicar a isso. E o Senhor fala assim, interessante Jesus falando, como vós que os homens os façais vós aos homens. Tudo parte da minha vida. Não há outro culpado que não seja eu. Porque toda vez que eu quiser vencer alguém, e Jesus ensina, se te bater numa face, oferece a outra. Se pedir o manto, dá a túnica. Se já caminhou uma milha, caminha a segunda milha. Porque, na verdade, todos nós representamos o reino de Deus. Esse é o grande vencedor sobre as trevas. E a gente deixa as trevas entrar no nosso meio. Porque não temos capacidade de perdoar. Não temos capacidade de retroceder. Temos capacidade de matar as pessoas no nosso coração. E eu não estou falando para ninguém específico. Eu estou falando, isso é fruto de uma vida de atendimento, de uma vida de aconselhamentos. E não há outra coisa que desfaça as amizades, os casamentos, todas essas coisas, que não seja a capacidade de se relacionar. Filhos morrem porque os pais não se relacionam. Pais morrem porque os filhos não se relacionam. Então é esse tempo para aquilo que o Senhor está construindo. O Senhor, Ele vai movendo as peças. Nada está solto, nada está alheio, nada é surpresa para Ele. Ele move todas as peças e no final Ele encaixa todas, uma a uma. Vamos ficar em pé.